Salve, salve família Nós por Nós, uma boa noite a todos. Hoje eu vou estar trazendo aí para vocês a 36ª edição do podcast, Os Melhores a Nós por Nós, desse dia de hoje, dia 22. Sem mais delongas, eu vou estar apresentando para vocês aí as divisões, os resultados que tivemos nos últimos jogos da Série A, B e C, que está sendo o Campeonato Português atualmente. E apresentar para vocês também os integrantes das quartas de finais de cada uma das Copas. Então, começando pela Primeira Liga, tivemos a rodada 13 no dia 18, com as goleadas aí do Moreirense diante do Vizela pelo placar de 5-1, do Portimonense diante do Farense por 4-0, o Porto repetindo o placar diante do Gil Vicente, essa sendo a primeira derrota do Gil Vicente no campeonato, e o Estoril aplicando a mesma goleada diante do Vitória de Guimarães. Quem também fez isso foi o Sporting de Braga, que goleou aí o Estrela Amadora fora de casa. Também tivemos aí 3-1 do Arouca diante do Rio Ave fora de casa e do Boa Vista vencendo fora de casa também o Famalicão pelo placar de 2-1. Os empates que tivemos aí sem gols foi entre o Benfica e o Chaves e o Casa Pia e o Sporting. Na rodada 14, tivemos aí a goleada do Sporting diante do Estrela da Amadora, o Estrela Amadora pelo placar de 6-0. Outra goleada que tivemos foi a vitória de Guimarães em cima do Rio Ave pelo placar de 4-0 e do Arouca fora de casa diante do Farense pelo placar de 4-1. Já o Benfica bateu o Moreirense pelo placar de 3-0, mesmo placar aplicado pelo Sporting de Braga diante do Estoril. Também tivemos aí o 2-0 do Porto fora de casa diante do Boa Vista e o placar repetido pelo Famalicão diante do Chaves, dentro de casa. E enquanto o Portimonense aplicou a segunda derrota aí do Gil Vicente no campeonato, vencendo pelo placar de 2-1. O empate que tivemos aí na rodada foi entre o Vizela e o Casapia, pelo placar de 1-1. Já a rodada 14, que aconteceu, ou a rodada 15, aliás, que aconteceu no dia 20, tivemos a goleada fora de casa do Chaves, mais uma vez em cima do Estrela Amadora, pelo placar de 6-0. Já o Arouca bateu mais ou menos pelo mesmo placar o Boa Vista, vencendo pelo placar de 6-1. Também tivemos o Sporting de Braga goleando fora de casa o Vizela pelo placar de 4-1 e o Famalicão batendo o Farense também fora de casa pelo placar de 3-1. O Benfica aí também aplicou uma goleada pelo placar de 4-0 diante do Rio Ave, também fora de casa, enquanto o Casapia bateu o Portimonense pelo placar de 2-0. Mesmo placar aí aplicado pelo Gil Vicente, que voltou a vencer, né, tendo a sua segunda vitória aí, diante do Estoril, fora de casa pelo placar de 2-0. Os empates que tivemos aí, ou empate que tivemos, foi entre o Moreirense e o Porto. E a última rodada que aconteceu ontem, né? Tivemos aí como destaque, tivemos poucos placares expressivos. O Gil Vicente bateu o Rio Ave pelo placar de 3-1. Também tivemos aí o Portimonense batendo o Estoril pelo placar de 2-0, enquanto o Chaves bateu o Moreirense pelo placar de 2-1. Daí tivemos 1-0 do Boa Vista diante do Vizela e do Arouca fora de casa diante do Benfica. Uma vitória importantíssima para o Arouca aí. Já tivemos bastante empates nessa rodada, principalmente no clássico entre os administradores aí, entre Porto e Sporting, né, o clássico português também, pelo placar de 1-1, e o Famalicão tirando aí a zica da Estrela Amadora e empatando pelo placar de 1-1 também. Tivemos um placar sem gols aí entre o Sport de Braga e Farense e o Casa Pia e o Vitória de Guimarães. Casa Pia que só mais um empate aí nessa temporada. A classificação então está desse jeito por enquanto. O Porto encabeça aí a tabela com 34 pontos, não perdeu ainda. Né? A mesma situação do Braga, que está com 32, que tem um empate a mais do que o Porto, né? E por isso se encontra na segunda colocação. Já o meu Sporting vem com 27 pontos, tendo perdido apenas a primeira rodada para o Sporting de Braga. Né? Seguido aí pelo Arouca com 26, Portimonense com 25, Benfica com 24, do atual campeão da Liga Nós por Nós, o Maestro, né? Enquanto o Vitória de Guimarães segue empatado na sexta colocação ali, apenas pelo saldo de gols, né? Com 24 pontos. Famalicão vem na sequência aí com 22 na oitava colocação, seguido pelo Casapia com 20, empatado com Boa Vista. Na sequência temos o Gil Vicente com 18, Moreirense com 17, o Chaves com 12 e o Estoril com 11, empatado com Vizela. Né? Também temos aí o Farense na zona de rebaixamento, junto com o Estrela Amadora e o Rio Ave, que está em último colocado. A Copa, então, ela rolou no dia 17, as oitavas de final, né? Que teve como destaque a vitória do Benfica diante do Boa Vista pelo placar de 3-0, placar que foi repetido aí pelo Gil Vicente em cima da Estrela Amadora.
e quase repetido pelo Vizela, que com a diferença que venceu com um gol do Estoril, né? Tendo um placar de 3-1. Foi o mesmo placar que foi aplicado pelo outro embate entre os administradores, tendo vencido aí o Porto diante do Famalicão. Daí temos o Portimonense vencendo o Vitória de Guimarães pelo placar de 2-1, o mesmo placar de Arouca, eliminando o Sporting de Braga, né? E por fim tivemos aí o meu Sporting vencendo o Chaves pelo placar de 1-0 e o Casa Pia eliminando o Farense nos pênaltis. As quartas de final, então, elas vão acontecer no dia 24, né? Que vão trazer esses confrontos aí. O Porto e o Casapia vão estar se enfrentando. O retrospecto total aí dos dois é de uma vitória para cada lado e 3 empates de todos os jogos que eles jogaram. Enquanto o Vizela, o Elder, encontrou o Maestro apenas uma vez nessa mesma temporada aí com o Benfica vencendo, né? Enquanto isso, temos aí o Arouca enfrentando o Portimonense, né? Uma vitória para cada lado e um empate. E o destaque da rodada aí, Gil Vicente contra o Sporting, o Super Clássico, né? O Super Clássico aí, ele acontece já faz bastante tempo, né? Entre eu e o Lucão Gonçalves. O que está em destaque aí são as Copas que nós disputamos, né? Como vocês podem ver, foram 5 vitórias para mim, diante de 3 vitórias do Lucão. E ambos já conquistamos um título de Copa em cima do outro, né? No caso do Saint-Étienne, onde ele conquistou a Tríplice Coroa do campeonato francês, né? E no meu caso foi quando eu conquistei a Tríplice Coroa com o Barcelona na La Liga, né? Podemos ver aí que temos 37 jogos disputados ao total, com 19 vitórias para o meu lado e 14 para o meu xará, enquanto a gente empatou apenas 4 vezes. Como já foi mencionado, eu venci 5 vezes na Copa contra 3 dele, marcando 82 gols e contra 63 do meu adversário. Vale lembrar que a última vez aí que o Lucão venceu foi na rodada 20 aí do na rodada 20 da Liga MX, né? Onde ele bateu o meu Atlas Guadalajara pelo placar de 3-2. Não adiantou muita coisa, porque o Atlas foi campeão nessa temporada, né? Então, esse daí foi o retrospecto do Super Clássico. Já na Série B, a segunda divisão, a segunda liga, né? Que está sendo ministrada aí pelo Xion. A 13ª rodada aí foi bem interessante, com o Feirense do próprio administrador que segue aí no topo da tabela, vencendo pelo placar de 5-0 o Belenenses, né? Tivemos o empate aí do Aves, né, que está no topo da tabela também, diante do Marítimo, quinto colocado. O Acadêmico de Viseu bateu o Benfica, enquanto o Passos de Ferreira aí bateu o Panafiel fora de casa pelo placar de 2-0, né? Tivemos aí um empate entre o Mafra e o Santa Clara, que vem bem no campeonato também. Já na rodada 14 aí, goleada de 9-1, um detalhe básico aí do Acadêmico de Viseu diante do Tondela, né? Mas falando de confrontos interessantes aí, o Santa Clara goleou o União Leiria pelo placar de 4-1, enquanto o Belenenses bateu aí o Nacional pelo placar de 3-1. Também tivemos o Passo de Ferreira empatando sem gols com o Porto B, né? Enquanto o Benfica B sofreu aí a derrota para o Mafra fora de casa pelo placar de 2-1. Daí tivemos outro placar 1-1 aí, entre o União Torrense e o líder Ferense, né? Já na rodada 15, o destaque aí foi para o Aves goleando o Benfica pelo placar de 5-0, né? O mesmo placar aí que o Porto aplicou diante do Santa Clara, né? Também tivemos o Belenenses batendo o Passo de Ferreira pelo placar de 3-0 e o Feirense batendo o Mafra pelo placar de 2-1. O mesmo placar aí de Nacional contra o União Leiria. E por fim, o Marítimo venceu o Torriense pelo placar de 1-0. E a última rodada contabilizada aí foi a rodada 16, né, que contou aí com a goleada do Porto diante do União Leiria fora de casa pelo placar de 5-0, né? E da goleada do Santa Clara diante do Marítimo pelo placar de 4-0 também. Também não, né? Pelo placar de 4-0. O Benfica aí
conheceu mais uma derrota ao perder para o Belenenses pelo placar de 3-1, enquanto o Aves venceu fora de casa aí o Torreense pelo placar de 2-1. O empate aí importante que tivemos foi entre o Acadêmico de Viseu, que tinha emplacado aquela goleada monstruosa, diante do Panafiel pelo placar de 2-2. A Copa, ou melhor, a classificação então, por enquanto, está dessa forma. O Feirense aí com 39 pontos, ainda não perdeu no campeonato, né, do administrador Luchon. Vale lembrar então que essa classificação não vale nada, né? Então, a partir daí que conta a nossa tabela. O Aves, então, ele segue tecnicamente na liderança, com 36 pontos, seguido pelo Porto com 33. O Belenense vem na sequência aí, na terceira, quarta colocação, com 32 pontos, seguido pelo Marítimo com 31. Bem disputado esse topo da tabela aí, tendo em vista que 6 treinadores desistiram, né? O Marítimo então segue com 31 pontos na quinta colocação, seguido pelo Paços de Ferreira com 30. Santa Clara vem com 29 pontos, seguido pelo Acadêmico de Viseu com 27, União Torrense com 23, o Panafiel com 18, o Mafra com 17 e por fim, na teórica última colocação está o Nacional com 15 pontos. A Copa então aconteceu aí no dia 16, né, com o Santa Clara eliminando o Benfica pelo placar de 3-0 e ou melhor, pelo placar de 3-0. Enquanto o Marítimo aí venceu o Oliveirense pelo placar de 2-1. Tivemos aí a eliminação do Belenenses, aí, a eliminação do Paços de Ferreira diante do Belenenses nos pênaltis, né, depois de ter terminado o placar em 1-1. O Porto B eliminou o Acadêmico de Viseu pelo placar de 2-1, enquanto o Panafiel eliminou o Torrense pelo placar de 2-0. Mesmo placar aí aplicado pelo Mafra diante do União Leiria. Né, enquanto o Feirense, o atual líder, eliminou o Nacional, vencendo aí pelo placar de 2-1. As quartas de final, então, elas vão ocorrer no dia 23, né? Trazendo como destaque aí o Marítimo contra a Mafra e o Feirense contra a Santa Clara, né? Além de Panafiel contra Belenenses. Quem teve sorte aí foi o Porto, que vai estar enfrentando Leixões sem treinador, né? Então, o Porto está praticamente garantido aí nas semifinais do campeonato. Por fim, né, temos aí a segunda Liga C que está sendo repetida, né, pelo fato do ASM não disponibilizar a terceira divisão para nós, né, então a gente repetiu para a terceira divisão a segunda liga, né, então tivemos aí a rodada 14 no dia 18, que teve como destaque a goleada do Paços de Ferreira diante do Porto pelo placar de 7-0. O Vila Verdense aí, que segue no topo da tabela, goleou o Marítimo pelo placar de 4-2, enquanto o Oliveirense bateu o Panafiel pelo placar de 3-0. Também tivemos aí o Santa Clara batendo o União Leiria por 2-1, né, e o empate sem gols entre o Acadêmico de Viseu e o Tondela, e o Benfica e o Mafra. E o Belenenses e o Nacional ali também, né. Já na rodada 15, tivemos aí a goleada, mais uma vez, aí do Santa Clara diante do Porto B, né? O Porto B sofrendo mais uma goleada, dessa vez fora de casa, pelo placar de 4-0. Já o Belenenses aí goleou também, só que o Passos de Ferreira pelo placar de 5. Enquanto isso, o Nacional bateu o União Leiria pelo placar de 3-0, quase o mesmo placar aí que o Vila Verdense aplicou no Oliveirense fora de casa, 3-1. Já o Benfica B conseguiu vencer o Aves, batendo pelo placar de 2-0 fora de casa, né? E por fim, o Feirense aí bateu o Mafra vencendo pelo placar de 1-0. Daí na rodada do dia 20, aí, a rodada 16, o destaque básico aí foi o Santa Clara vencendo o Marítimo pelo placar de 3-2, um placar bem apertado, né? Enquanto o União Leiria bateu o Porto pelo placar de 3-0. Já o Mafra venceu o Oliveirense pelo placar de 2-1, enquanto tivemos bastante empates aí entre o Nacional e o Vila Verdense no confronto direto, né? 2-2. O Passos de Ferreira sem gols contra o Leixões ali. O Benfica ficou no 1-1 com o Belenenses, tal como o Acadêmico de Viseu ficou com o Panafiel. E na rodada 17 aí tivemos a goleada do Vila Verdense pelo placar de 4-0 diante do União Leiria, né? O Nacional vencendo o Tondela pelo placar de 3-0,
enquanto o Marítimo bateu o Paço de Ferreira pelo placar de 2-0, mesmo placar aplicado pelo Acadêmico de Viseu fora de casa, diante do Oliveirense. E também tivemos aí o Santa Clara vencendo mais uma vez, dessa vez o Aves, né? Além do empate sem gols entre o Belenenses e o Mafra aí. A classificação, então, por enquanto, do dia tá assim. O Vila Verdense com o Nacional e o Santa Clara nas três primeiras colocações. O Vila Verdense com 39, o Nacional com 38, bem equilibrado aí. O Santa Clara aí vem com 33 na sequência, seguido pelo Feirense do administrador Rigby, né? Daí temos aí o Benfica com 29, empatado com o Belenenses na quinta e sexta colocação, seguido pelo Acadêmico de Viseu na sétima com 28. Na sequência temos o Marítimo com 23 e o União Leiria com 22, além do Mafra com 19 na décima colocação, fechando o G10. Daí temos o Oliveirense com 17, Paço de Ferreira com 15, o Porto B vem com 14, seguido pelo Tondela empatado com o Panafiel com 11 pontos. E lá embaixo, na zona do rebaixamento, está o Aves com apenas 7. Bom, gente, esses aí foram as classificações, né? E tivemos aí também a Copa, por fim, né? Das oitavas de final aí foram disputadas, com o Belenenses aplicando aí a goleada de 8-0 diante do União Torreense e o Vila Verdense batendo aí, goleando também o Porto pelo placar de 7-2, né? Goleadíssima, tal como o Belenenses, né? Quem goleou também foi o Nacional, diante do Santa Clara aí, que está na terceira colocação, né? Que agora tem uma chance maior de focar na Liga, né? O Aves bateu o Leixões pelo placar de 3-1, mesmo placar aí do Oliveirense diante do Paço de Ferreira, e o mesmo placar de Benfica contra o Marítimo, com o Benfica vencendo, e o Acadêmico de Viseu vencendo aí o União Leiria. Daí, por fim, tivemos o Panafiel aí eliminando o Tondela pelo placar de 2-1. As quartas de final então vão ser disputadas no dia 23, com destaque absoluto aí para o confronto entre o Vila Verdense e o Belenenses, né? Que estão pareados ali no topo da tabela. Também teremos aí o Oliveirense contra o Acadêmico de Viseu, Panafiel contra o Nacional e por fim o Benfica vai estar recebendo o Aves aí que precisa vencer para, né, dar um gás aí nessa reta final aí do campeonato. Pessoal, como eu disse, essa é uma revisão aí bem rápida. Eu não cheguei a colocar aí o torneio que nós estamos disputando atualmente, que é o Mundial Feminino. Eu vou deixar para fazer isso quando a gente terminar e eu trazer os resultados finais aí do nosso torneio, né? Vale lembrar que seguido do torneio feminino a gente vai estar fazendo a finalização da Tour pela Europa, né, com os campeonatos mais importantes, que são a Liga dos Campeões, a UEFA Europa League e a Copa Conferência, né, a Liga Conferência. Então, aguardem mais novidades. Vou estar tentando trazer aí semana que vem. A próxima edição é a 37ª dos Melhores Anões por Nós. Agradeço a todos aí a atenção, deixa aquele like, se inscreve aí e boa pra nós.